Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Este final de semana, nós de Araçatuba, a região de Araçatuba, está muito feliz. Estamos muito felizes, com a participação, com a presença de amigos, amigos do Espiritismo, divulgadores do Espiritismo, pessoas que todo o Brasil, e até o exterior conhecem, E nós estamos felizes com a presença dessas pessoas em Araçatuba. Inclusive participarão da Confraternização Espírita da Alta Noroeste, a CONEAN, e também estarão no Araçatuba Shopping com uma exposição, de uma feira do livro, Estarão autografando os seus livros lá no shopping em Araçatuba. E eu vou, então, primeiro ouvir os cumprimentos, Primeiramente, primeiras damas, é isso, Saulo? Primeiras damas. Então vamos ouvir primeiramente os cumprimentos da Célia Diniz. Boa tarde a todos, os ouvintes da Voz do Espiritismo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Estamos felizes. Saulo Gomes. Ei, Saulo. Vamos ouvir os cumprimentos de Saulo Gomes. A você, Nelson, ao seu telespectador, ao seu ouvinte, o nosso abraço, o nosso agradecimento e principalmente aos promotores desse 35ª Festa de Confraternização aqui da Alta Noroeste, a CONEAN, que o Ricardo Pifield nos deu de presente, trazendo pela primeira vez este repórter e o nosso trabalho, Araçatuba, cidade onde tantas e tantas matérias nós realizamos durante muitos e muitos anos do nosso trabalho profissional. Que beleza. Célia Diniz nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 1º de outubro, Daí encontrou um berço espírita, E a oportunidade de conviver com Chico Xavier desde a infância, pois seu pai fazia parte da diretoria do Centro Espírita Luiz Gonzaga, primeira instituição fundada por Chico, E era colega de serviço do médium na Fazenda Modelo. E eu perguntei para ela quanto tempo que ela conviveu com Chico Xavier. Ela falou, sempre, Sempre. E você estará lançando o livro Vencendo a Dor da Morte, Estará autografando amanhã a história real, de uma mãe e a superação da perda de seus filhos. Você estará no shopping, no Araçatuba Shopping, autografando este livro na manhã deste sábado, Célia? Sim, vai ser uma alegria muito grande estar aqui e na oportunidade de divulgar esse lado tão consolador da doutrina espírita. Então a gente vai estar lançando o Vencendo a Dor da Morte e fazendo palestras sobre esse mesmo tema. E o Saulo, Saulo Gomes, às vezes a gente pensa até não precisa falar do Saulo, mas eu sempre digo aqui no nosso programa que é sempre bom a gente falar um pouco sobre a pessoa, que a gente acha que todos conhecem, mas sempre existem novos espíritas e espíritas novos, Mas fora o espiritismo, o Saulo é muito conhecido pelo seu trabalho para o Brasil afora há muitos anos. Quando escondem a verdade, é preciso que homens íntegros e corajosos procurem-na. Saulo Gomes é repórter investigativo daqueles que descobrem as informações a serem noticiadas. Ele encontrou assassinos antes da polícia, devolveu sequestrados para a família antes das autoridades, foi o último a falar antes da mordaça da repressão, liderou campanhas e deu sentido a muitos movimentos e causas. Transitou entre a política e a polícia, muitas vezes chegando primeiro ao fim das histórias. Que beleza. Um dos primeiros a ser exilado, foi processado mais de 100 vezes, mas jamais se intimidou. Continuou a ser o repórter de verdade. Certo, Saulo? Nós, em verdade, nesses 60 anos de jornalismo, que completamos agora em janeiro, Nelson, nós desenvolvemos com dignidade, com respeito, modéstia à parte, com coragem, com altivez, mas, acima de tudo, com a preocupação na qualidade da notícia, o que pouco se vê hoje. E com muita responsabilidade, como disse, porque nós vivemos um período dramático no Brasil. Eu comecei a minha atividade no dia 14 de janeiro de 1956, 15 dias antes da posse de Juscelino Kubitschek, que, como todos sabem, principalmente os políticos, os historiadores, os estudantes nessa área da comunicação, certamente que conhecem. Juscelino tomou posse em janeiro de 1955, depois de uma grave crise política,
que foi intitulado meses antes do golpe de 11 de novembro. Havia um movimento popular no Brasil, liderado por um cidadão do Rio de Janeiro chamado Carlos Lacerda, que foi governador, foi deputado federal, foi chamado derrubador de presidentes, porque ele derrubou Getúlio, tentou derrubar Juscelino, mas derrubou Jango, derrubou João Goulart, inclusive, né? Jânio Quadros também, enfim. Então, essa crise que veio desde 1955 fez com que não se esperasse a posse de um presidente da República eleito pelo voto. E Juscelino foi e tomou posse nesse tumulto todo. E aí vem o primeiro item de privilégio de um repórter: ter começado a atividade profissional 15 dias antes da posse desse presidente, que era posse essa que vinha dessa crise que acabo de fazer referência. Então, eu comecei privilegiado com a chance da grande notícia. E realmente a primeira entrevista minha com homem público no Brasil foi feita na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, Distrito Federal do Rio, onde Juscelino acabava de tomar posse no dia 31 de janeiro de 1956. E até hoje estamos aqui teimosamente. Muito bem, daqui a pouco vamos perguntar sobre o Chico, tá bom? E a Célia, né? A Célia Diniz, aquela história do filme, né? Do filme As Mães de Chico Xavier, foi um fato realmente, né, que aconteceu e tornou-se filme, e a Célia é uma daquelas mães, né, Célia? Sim, a nossa história está retratada no filme As Mães de Chico Xavier. O garotinho que cai da garupa da bicicleta é o meu filho, Rangel. Ele se foi em 83. Um ano após, eu recebo a mensagem dele através de Chico Xavier. E aí, então, a história foi para o filme, que ajudou muito a divulgar essa doutrina que a gente tanto ama, né? E contando a nossa história ali, realmente eu me sinto hoje muito responsabilizada por esta oportunidade que a vida me deu. Eu não julgo assim que foi um privilégio, sabe, Nelson, eu ter convivido com o Chico, mas foi uma bênção muito grande eu ter convivido com ele e ter nascido numa família espírita. Porque no espiritismo eu encontrei todas as ferramentas que eu precisava para superar essas tragédias que nos acontecem. Célia, como foi a convivência sua? Você falou no início que conhece o Chico, falou para mim, né, inclusive, que conhece o Chico desde sempre, né? E essa convivência, como que era, né, os trabalhos realizados, comandados, né, pelo Chico Xavier? Deve ter sido uma emoção muito grande, né? Porque as pessoas, artistas famosos que iam visitá-lo, diziam que sentiam alguma coisa bem diferente, né, quando chegavam perto de Chico. E você lá, sempre, na hora dos trabalhos, na hora das reuniões mediúnicas, como que era isso, Célia? Quando o Chico morava em Pedro Leopoldo, eu era bem criança. Então eu lembro dele, eu pequenininha, numa época que criança era algo meio invisível no mundo dos adultos naquela época. E o Chico não, eu cresci entre 3 irmãos e ele nos conhecia um a um pelo nome, aquela presença terna e carinhosa. Era uma coisa assim extraordinária. Depois, ele voltava a Pedro Leopoldo 2, 3 vezes ao ano e ia ao Luiz Gonzaga, onde nós nos encontrávamos. Então, foi aí, em 67, 68, que eu pude perceber como ele era incrível. Mas até hoje, Nelson, eu olho para dentro de mim, não tenho a memória de um Saulo, eu olho para dentro de mim e me dou conta de que não percebi a imensidade daquela luz que brilhava tão perto de mim. Depois, estudando a vida do Chico, para montar os memoriais que a gente montou em Pedro Leopoldo, 2 centros de referência da obra dele, é que eu fui percebendo. Você fez alusão aos artistas, às pessoas que chegavam perto dele chorando. E como era aquela presença tão constante em minha vida, eu não era tomada daquela emoção. Mas uma vez, no asilo em Pedro Leopoldo, eu me aproximei do Chico, eu estava em frangalhos. Tinha 4 meses que meu filhinho havia partido. E eu estava em frangalhos. E quando eu cheguei perto dele, eu não consegui falar nada. Eu me abaixei, coloquei os cotovelos
no joelho dele e chorei. Chorei que eu não conseguia dizer nada. E, de repente, eu senti um bem-estar enorme, algo indescritível. Era como se tivesse, assim, tudo mudado daquela dor que me atingia profundamente. E eu penso assim, agora eu entendo por que as pessoas chegam perto do Chico sempre se emocionando e chorando. É como se elas recebessem um banho de amor e luz. Pensando isso, eu levantei os olhos para ele, ainda ajoelhada na frente dele assim, e ele fala comigo assim: não sou eu não, minha filha, é o seu filhinho que te abraça aí por trás. Então, aquele encontro do meu filho comigo só foi possível porque nós estávamos na aura de Chico Xavier. É realmente algo que a gente não consegue explicar, a quantidade de amor que ele tinha para oferecer às mãezinhas enlutadas, às pessoas de um modo geral. Uma empatia enorme. A gente chegava lá, ele abria os braços sorrindo e dizia: como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, né, minha filha? Então, ao pegar aquela dor para ele também, era como se ele tirasse parte enorme dela de dentro de nós. Foi uma bênção tê-lo conhecido. Eu imagino, hein? A Célia estará lançando o livro, como eu disse no início, né? Lá no shopping, né, o Ricardo? O Ricardo está aqui, inclusive o Ricardo Pindolft, né? Pindolft, né? Da editora Candeia, né? Muito obrigado, tá, Ricardo? E também a esposa do Saulo, né? A Edna Gomes, né? Acompanhando, assessorando aqui, a gente ajudando. Muito obrigado, tá? E você estará lançando este livro, então, né, Célia? Que todos estão vendo aí, né? O livro você estará lançando amanhã lá no shopping, né? No Araçatuba Shopping, né? A partir das 10h30 da manhã. Você estará lá recebendo a todos e fazendo a abertura, inclusive, né? Da Confraternização Espírita da Alta Noroeste, a CONEAN. 35 anos, então, da Confraternização Espírita da Alta Noroeste, e também está acontecendo a Feira do Livro lá no shopping até o dia 11, tá? Até o dia 11 de setembro acontecendo a Feira do Livro lá no Araçatuba Shopping a partir das 10 da manhã, das 10 às 22 horas lá no shopping, onde o Saulo estará também com o lançamento do livro, né? Saulo Gomes, o grande repórter investigativo, a autora Adriana Silva. E eu vou pedir então para o Saulo Gomes para falar um pouco do livro, né? E de como é que foi os bastidores, né? Lá daquele famoso Pinga Fogo, Saulo. Os bastidores do Pinga Fogo, que faz exatamente, além do livro que nós temos, do DVD que há uma data muito importante histórica também para a nossa vida profissional. O livro que aqui temos, o Pinga Fogo em forma de livro, foi produto do trabalho do Ricardo Pinfield, criando a editora Intervidas e lançando esse livro junto com as festividades do centenário de aniversário de Chico Xavier, em 2010. Mas em 2006, ao lado da Célia, na praça principal, que tem o nome de Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, por coincidência, no dia 30 de junho, que marcava exatamente o dia do passamento de Chico Xavier, 4 anos, né? Tinha 4 anos que Chico havia partido. Nós lançamos, com a presença do Luciano Vieira de Mello, já agora DVD versátil, o DVD Pinga Fogo, perpetuando, portanto, em termos técnicos modernos, para toda a história, um programa histórico, repito, um programa que representou um marco na história do jornalismo e do espiritismo, como disse Divaldo Pereira Franco. Foi um marco, um divisor, o Pinga Fogo foi um divisor na história do espiritismo, quando foi apresentado em 1971. Então, nós tivemos essa participação, tivemos a alegria de estar na terra da Célia, portanto, na cidade de Chico Xavier, em 2006, lançando o DVD Pinga Fogo. E esse Pinga Fogo é parte de uma dessas 52 reportagens que está nesse livro produzido pela Adriana Silva. São 52 reportagens, Nelson, que marca a trajetória de 60 anos de jornalismo.
E a primeira reportagem com foto histórica de 60 anos passados, que aí está, que foi foto tirada por uma revista no Rio de Janeiro, foi exatamente no Carnaval de 1956, eu tinha 2 meses só na profissão, quando, por meu intermédio, o Brasil obteve o primeiro recorde mundial de horas ao microfone. Um feito na história do rádio mundial, com 75 horas e 45 minutos ininterruptos. Quando você lê o livro, e os seus telespectadores adquirirem em qualquer loja no Brasil o livro, vai ler os detalhes e quantas informações eu pude passar durante tantas horas acordado e tendo, em consequência disso, até alguns problemas de saúde depois. Poxa vida, em que ano você teve o primeiro contato com o Chico Xavier? Como você convenceu, né, a dar essa entrevista, a ter toda essa participação na grande mídia, Saulo? O primeiro contato com o Chico Xavier ocorreu exatamente quando eu completava 40 anos de idade, no dia 2 de maio de 1968. Eu costumo dizer, eu e a Edna, que eu dei a mim talvez o maior presente da minha história, da minha vida profissional, da minha vida pessoal. E no dia 2 de maio de 68, depois de vários meses de tentativa, através de diretores de uma grande obra espírita que está na cidade de Itapira, nas proximidades de Campinas, eu havia realizado uma reportagem em 67, no Instituto Américo Barral, grandes trabalhadores espíritas, e um dos principais organizadores daquela obra chamava-se José Carlos Ferraz. E depois do sucesso da minha primeira reportagem de uma obra espírita, que era um desafio na imprensa brasileira, pela TV Tupi, em 67, lógico que ficaram todos agradecidos, principalmente o mundo espírita. E aí veio a pergunta dos diretores: olha, o Américo Barral está muito agradecido por isso que você fez, por esse desafio de mostrar uma obra espírita numa rede de televisão particular. Mas nós queremos saber o seguinte: o que você mais precisa depois disso de nós? Eu digo, uma entrevista com o Chico Xavier. E passaram alguns meses através deste contato, o Dr. José Carlos, no final de abril, me ligou dizendo: Saulo, eu já levei muitos recados seus para o Chico. Ele disse que está assistindo os seus trabalhos. Aguarda um pouco que eu vou ver o dia que a gente pode talvez ter um contato com ele. Horas depois, esse mesmo doutor José Carlos me telefonou dizendo: o Chico está pedindo para você ir a Uberaba o dia que você puder. E esse dia que eu pude ir foi exatamente no dia 2 de maio. Eu esperava a presença do doutor José Carlos, ele não pôde ir por questão de problemas particulares. Eu fui sozinho, sentei-me como estamos aqui, diante de Chico. Durante algumas horas de conversa no lugar de preferência dele, que era na cozinha de sua casa, onde ele gostava de passar seu cafezinho, fazer o seu bolo de fubá, enfim, então aquelas... O Chico era, assim, além do mais, você sabe, um grande cozinheiro, né? Hoje seria o chefe, né? Hoje seria o chefe Chico Xavier. Então, depois de algumas horas de conversa, o Chico me surpreendeu de uma forma fantástica. Nelson, eu vou contar rapidamente o que está no livro, está justamente contar em detalhes também no Pinga Fogo. Eu cheguei na Comunhão Espírita Cristã e prometi ao Chico, tinha a obrigação de ser leal, como era com todos os meus entrevistados, principalmente com o Chico Xavier, me senti no dever de ser leal. Não levei microfone escondido, nenhum subterfúgio. Mas, por uma questão de precaução, Uberaba está a 480 quilômetros de Uberaba, de São Paulo. Eu deixei um caminhão de externa, naquela época, para isso que vocês estão fazendo agora com uma câmera, nós tivemos que ter um caminhão com 9 técnicos, um motorista e 8 técnicos e 3 câmeras. Neste livro aparece esta câmera que está no Instituto Américo Barral, aqui na página que está o Instituto Américo Barral, você vai ter a oportunidade de ver a câmera que nós gravamos o programa com Chico Xavier. Pois bem, aí, conversando com o Chico, de repente ele diz assim... Olhou para mim, sem nenhuma outra explicação, segurou a minha mão e disse assim: você é quem eu pensava. Vá buscar os seus coleguinhas e vamos fazer a reportagem que você quer. Os coleguinhas estavam a 2 quilômetros daquele local sem que ninguém soubesse, ninguém sabia, só eu. Então, aí começou a primeira entrevista, uma entrevista histórica, chama atenção para ela. Ela está num DVD feito pela DVD Versátil, e uma revelação só para passar a palavra para a Célia, que tem muita história bonita e humana para contar. E um detalhe: passado alguns anos dessa entrevista, o Herculano Pires escreveu um livro onde ele diz o seguinte: Chico Xavier é um ser interexistente.
Não vou querer dizer aqui o que é ser interexistente, que o telespectador sabe. Quem tiver dúvida, consulte o dicionário. Aí, depois dessa entrevista, um dia eu estava conversando com minha mulher e disse assim, deixa eu olhar o DVD. E o Chico me deu pela primeira e única vez ao mundo a prova de que ele era um ser interexistente. Estava aqui e lá. Como? No momento que eu abro o livro, que eu digo a ele, Chico, aqui está o livro Nosso Lar, publicado em japonês, e eu tinha um exemplar na mesa. E eu queria que você falasse sobre essa experiência do Nosso Lar. Ele surpreende dizendo, um dia, em desdobramento levado por André Luiz e Emmanuel, eu fui conhecer a zona hospitalar do Nosso Lar. Vi coisas lindas, coisas que eu não entendi. Aí ele para de repente, bem Chico Xavier, diz assim, mas quero dizer que não fui por merecimento, fui a serviço. E aí ficou a prova de que o Chico fez uma revelação única numa reportagem, nos dando a chance de saber que realmente ele era um ser interexistente. Isto é um item da primeira entrevista de 68. A Célia conta a história dela e nós falaremos um pouco mais do livro e do Pinga Fogo, que é a sua pergunta principal. O que foi Pinga Fogo, depois de eu ter chegado ao Chico no dia 2 de maio de 68. Muito bem, Célia. Mais alguma coisa do Chico? O Centro Espírita, reuniões mediúnicas, como que acontecem? Ou alguma outra coisa que você gostaria de colocar para os nossos ouvintes? O Nelson, é uma injustiça com os ouvintes deixar de ouvir o Saulo para ouvir a mim. Mas vamos lá, ele passou a palavra. Mas é sob protesto que eu conto aqui alguma coisa. O Chico, já naquela época, em Pedro Leopoldo, a cidade tinha 15 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena para comportar toda a movimentação que significava estar onde Chico Xavier estaria. Pedro Leopoldo não cabia o caminhão do Saulo, para você ter uma ideia. E ele se vai de Pedro Leopoldo em 5 de janeiro de 1959, deixando muitas saudades. Eu lembro, aos 8 anos de idade, nessa época, a tristeza dos meus pais e dos outros pioneiros da doutrina espírita em Pedro Leopoldo naquela época. Anos depois, em comemoração ao 30 de junho, eu fazia uma semana espírita e levei a Pedro Leopoldo uma peça teatral com a vida do Chico. E o ator era interessantíssimo. E ele, ao apresentar a peça de teatro, na hora que o Chico, na peça, põe a mala em cima da mesa e dá um abraço na irmã e sai andando devagarinho, a minha mãe, na primeira fila, chora todas as lágrimas que estavam ali dentro. Chora porque ela reviveu aquela saída do Chico de Pedro Leopoldo, né? E quando o ator desce do palco, ele abraça ela e diz que o maior elogio da performance dele estava no fato de que ele fez a minha mãe reviver a partida do Chico. O Chico deixou essa saudade enorme em Pedro Leopoldo, em cada coração, porque naquela época ser espírita não era fácil. E é notório a insatisfação, o desconforto das religiões oficiais com o aparecimento dessa doutrina tão inovadora, tão reveladora, que contestava os princípios básicos da religião até então tradicional e respeitável como é até hoje. E naquela época falava-se no microfone da igreja da doutrina espírita. Falava-se que os mortos não voltam, que não existe a reencarnação, que inferno existe sim e demônio existia sim. Então contestavam-se os princípios da doutrina. Atacava esta doutrina, mas Chico Xavier era inatacável. Porque era uma conduta tão ilibada, era tanta bondade de coração, que ninguém o atacava. Atacava a doutrina que ele representava. Então o Chico deixa esse rastro de luz
em Pedro Leopoldo. E ele deixa, se o pinga-fogo foi um divisor de águas na doutrina, Saulo, lá na pequenininha Pedro Leopoldo de 1971, a cidade parava no dia de passar o pinga-fogo em dezembro, porque o de agosto pegou todo mundo de surpresa, TV Tupi. Pegou todo mundo de surpresa, mas quando anunciou-se em dezembro, a cidade parava. A minha casa ficou cheia de gente para assistir o pinga-fogo. E era lindo de se ver tudo o que aconteceu ali, mas o desconforto do Chico quando recebia algum elogio. Ele mexia na cadeira e eu conhecia quando ele estava desconfortável. Era genuíno nele o desconforto diante do aplauso, diante do elogio e principalmente a responsabilidade que nós todos sentimos até hoje, quando a mídia tão generosamente abre o espaço para que falemos da doutrina. A gente sente uma responsabilidade muito grande de fazer certo. E o Chico, na sua humildade, mais preparado do que nunca e do que ninguém para falar da doutrina, ele sofreu, ele não dormiu. Sabia que ele não dormiu a noite toda que ia gravar o Pinga-Fogo? Porque ele queria aproveitar cada segundo para passar aquela doutrina. E então a Pedro Leopoldo parou. E se o pinga-fogo foi um divisor de águas na vida dele, isso não, e na vida da divulgação da doutrina, na história da divulgação da doutrina, a gente não tem a menor dúvida disso. Ele foi extraordinário. Hoje, estarrecidamente, eu encontro às vezes algumas pessoas que acham ruim a maneira do Chico se diminuir, a humildade dele, exageradamente humilde, as pessoas dizem. Ele dizia que ele era um cisco, que ele era um verme. E um dia ele diz para Emmanuel: eu sou um verme, Emmanuel. Emmanuel fala: verme é aquele ser que da criação cumpre todo o seu papel que veio para cumprir no equilíbrio ecológico da natureza. Você já cumpriu tudo que você veio para cumprir? Ele disse: ainda não, Emmanuel. Então você não pode ser um verme. Ele falou: então eu sou um subverme. Então, diante dessa humildade, eu fiquei pensando, essa humildade era genuína nele. Ele não estava fingindo de humilde, não. Ele realmente se julgava pequenininho na obra gloriosa da criação, no amor de Jesus, de tudo que ele queria falar, de tudo que ele queria vivenciar. E então eu pensei, eu faço uma comparação. Um menino joga futebol na várzea, perto da casa dele. Ele é muito bom de bola. E todo mundo fala com ele que ele é ótimo, que ele é excelente. E ele fica todo cheio de si, porque ele é o melhor jogador daquelas redondezas. E um dia ele chega ao lado de Neymar e começa a jogar a bola e descobre que ele é um cisco. E descobre que ele não joga nada. Assim é o Chico, por ser interexistente e conviver com as potências elevadas espirituais que nos assistem, ele tem contato direto com a luz, ele enxerga, ele se enxergava. Hoje ele faz parte dessa luz. Hoje ele está lá. Hoje ele está lá, depois de 92 anos de uma existência que todos nós conhecemos. O que ele fez e o legado que ele deixou. Mas enquanto ele estava aqui e convivia com a luz, ele via o quão insignificante ele era em termos do que Jesus pode oferecer à humanidade. A humildade de Chico plenamente justificável. Ele não estava jogando mais, ele não jogava na várzea, ele não jogava mais na várzea, ele estava jogando nos páramos celestiais. Que maravilha, hein? Poxa vida, emocionante, né, Ricardo? Emocionante, né, Edna, né?
Saulo Gomes. Em 1971, minha família, sempre de uma origem muito pobre, nós não tínhamos televisão. E os vizinhos também não tinham. Se tinha algum lá que não gostava de espiritismo, por isso que foi bastante. E aqui no interior, às vezes nem pegava direito a TV, nem a TV Tupi, em 71. Então, esse trabalho maravilhoso, fantástico, que foi registrado, né? Depois a gente pôde assistir depois, muitos anos depois, né? Eu que vim de origem espírita também, minha mãe chamava-se Adolfina, em homenagem a Adolfo Bezerra de Menezes, né? Então, porque foi um parto meio difícil, a história é longa, mas foi um parto meio difícil, meu avô orou bastante, pediu e tal, para Bezerra de Menezes, e minha mãe nasceu em casa, né, parteira e tal, né? Pôs o nome de Adolfina devido a isso. Mas fantástico o Pinga Fogo. Então fala um pouco do Pinga Fogo e do trabalho que você realizou depois, todo esse documentário, os DVDs depois que vieram, maravilhosos. Olha, a Célia me dá a oportunidade, e serei o mais breve possível, de fazer algumas observações, já agora vividas pelo repórter na realidade, em contato permanente durante mais de 30 anos com o Chico, a partir de 68. Uma delas, esse detalhe que você também se refere, no dia do Pinga Fogo, me volto agora a São Paulo, enquanto a casa da Célia tinha dezenas de pessoas se espremendo numa sala para assistir um televisor, aqui em Araçatuba, talvez com muito chuvisco, que era o clássico da época, por causa das dificuldades do sinal que vinha por micro-ondas, ou isto. Em São Paulo, por exemplo, o clima, segundo documentários que nós pudemos fazer, reportagens que fizemos, nós mostramos o impacto nos bastidores, mostramos o impacto no auditório. Pela primeira vez, há uma foto histórica que está nesse livro, inclusive tanto está no nosso Pinga Fogo, como está no livro aqui com a nossa história sobre Chico Xavier, né, nessa história de minha vida profissional. Uma fotografia do Chico dando entrevista no Pinga Fogo foi uma coisa assim fantástica. A revista Veja fez uma observação muito curiosa. Um auditório superlotado, com centenas de pessoas sentadas no chão e em pé, se espremendo para assistir Chico Xavier. O nosso auditório lotado vem dessa fotografia histórica de dirigentes espíritas da USE, do Estado de São Paulo, da FEB e de tantas outras entidades espíritas, artistas e profissionais de imprensa. Tudo isso fazia aquele mesmo cenário. Mas lá fora na rua, que as câmeras não mostravam, aí vem a história da aglomeração. Essa aglomeração da casa da Célia, essa aglomeração aqui da sua casa e dos seus vizinhos, em São Paulo ela ocorreu na noite do Pinga Fogo, documentado por nós, nos restaurantes, nos bares, em algumas livrarias que trabalhava até mais tarde, em alguns shopping centers, poucos naquela época em São Paulo, nas boates, imagina vocês as boates com um televisor sintonizando o Pinga Fogo. A polícia de São Paulo, a polícia militar, foi solicitada pela direção da associada para orientar o trânsito, principalmente no Alto do Sumaré, o bairro sede da nossa Tupi, um bairro ao lado chamado Perdizes e outros bairros vizinhos daquela área. Então, pela primeira vez, um entrevistado num programa de televisão parou o trânsito de São Paulo durante a madrugada e fez, olha, os bancos que tinham aqueles funcionários, como até hoje, trabalhando na madrugada, fazendo a compensação de cheques, estavam lá vistoriando os cheques, mas estavam olhando um televisor que aquele funcionário levou para ele e seus colegas assistirem. Enfim, houve, segundo o Ibope, à época que temos esse documento, nós tivemos 86% de Ibope, isso é inédito no mundo, com apenas 11% de aparelhos desligados. Então, aí o Ibope constatou que esses 11% de aparelho desligado era o cidadão X que estava trabalhando, mas que correu uma esquina, que correu um restaurante, ou foi a um bar para ficar olhando o programa. Então, a unanimidade. E são, assim, apenas algumas observações. São muitas que eu faria pelo que a Célia falou em relação a Chico. Mas em relação a essa história do Cisco, eu vou contar uma em homenagem a Intervidas,
A Infinda, que acaba de ser lançada aqui, que está lançando esse livro com a nossa história profissional, a mesma Intervidas que lançou Mães de Chico Xavier, e que representa a Candeia, que há mais de 20 anos é a maior distribuidora de livros espíritas do Brasil. Por tudo isso somado, isso tudo é em Catanduva. Eu quero dizer que em Catanduva, Célia, e eu gravei, Chico deixou uma frase também muito interessante. Ricardo conheceu um grande radialista, um grande espírita, um grande jornalista chamado Álvaro Costa. Estava muito emocionado no dia que o Chico foi receber o título de cidadão de Catanduva, e eu estava acompanhando o Chico. Quando paramos no restaurante para o Chico fazer um lanche, o Álvaro estava comigo e disse: pelo amor de Deus, Saulo, eu sou muito nervoso, muito emocionado. Eu sou um espírita que não conheço o Chico. Eu estou aqui, você me apresenta ele? Lógico. Eu fui à mesa e disse: Chico, esse Álvaro Costa é um companheiro, etc. O Álvaro, emocionado, segurou a mão do Chico e seguramente 1 minuto ficou assim: Chico, eu sou radialista, eu sou espírita, eu sou diretor do Chico, eu sou proprietário tal, eu sou titular da página Círio Jornal, e eu sou. Quando ele deu uma paradinha, o Chico disse: que Deus te abençoe, meu filho. Eu não sou nada, eu sou a poeira que vocês levantam por aí. E outras histórias que eu contaria baseado no que a Célia falou. Muito bem. Nós, infelizmente, né, eu gostaria de ficar conversando com vocês aqui até amanhã, mas vocês têm compromisso em outra emissora, né? Tem compromisso daqui a pouquinho em outra emissora, então eu vou deixar os microfones do programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico, e o site também avozdoespiritismo.com.br para suas considerações finais e a sua despedida, Célia. Primeiro, Nelson, agradecer você a oportunidade, o seu carinho, agradecer ao Ricardo Pinfield, que fez tudo isso possível, agradecer a presença deliciosa do Saulo e da Edna, e agradecer a atenção carinhosa dos seus telespectadores e ouvintes. Que Jesus abençoe a nós todos. Saulo Gomes, suas despedidas, alguma colocação que você gostaria de fazer? Eu te agradeço, e o que eu posso oferecer a Araçatuba, quero dizer que é o lançamento desse livro nosso, contando um pouco da nossa história, feito por uma das maiores e mais cultas jornalistas que nós temos no Brasil, chamada Adriana Silva, nossa companheira e amiga na cidade de Ribeirão Preto. Este livro que gerou a criação do Infinda, portanto um novo selo na praça, dentro do ramo do livro. Eu gostaria de dizer que estou muito agradecido a você, a oportunidade de estar fora de São Paulo, numa primeira cidade do meu estado de São Paulo, falando do lançamento do nosso livro, e recomendar a leitura desse livro, principalmente historiadores e moços que estão fazendo jornalismo, porque as 52 histórias que aqui estão, dentre essas a de Chico Xavier e algumas outras revelações das maiores feitos, dos maiores acontecimentos políticos e policiais do Brasil, dos quais eu participei, inclusive no exterior, é realmente a coletânea de um trabalho da maior importância para a história do jornalismo brasileiro e para que, desculpa o jeito de dizer, mas através deste livro, você, telespectador, vai conhecer bastante da história do Brasil de 60 anos para cá. Eu quero agradecer a você, agradecer ao seu público e dizer que espero, com meus companheiros, voltar a Araçatuba em outras oportunidades, cidade histórica sob todos os aspectos. E uma das cidades que mais divisas trouxe para o Brasil através da sua política muito bem implantada aqui na pecuária do Brasil, que nós sabemos durante muitos e muitos anos. Homenagem nossa a Araçatuba, a você, e obrigado ao seu telespectador. Nós que agradecemos, Saulo, agradecemos a Edna, né, a esposa do Saulo, agradecemos o Ricardo, da editora Candeia, né, que está organizando a feira do livro aqui em Araçatuba, no shopping, né, até o dia 11, no Araçatuba Shopping, a partir das 10 da manhã, das 10 às 22 horas, né, aqui no shopping, livros fantásticos, né, Ricardo? Tá aí, parcelado, né? Vai ter uma festa, vai ter música, vai ter bastante acontecimentos durante esses dias, né? Inclusive amanhã, inclusive no sábado de manhã, a Célia Diniz lá autografando, né, o livro,
autografando o seu livro, né? E também o Saulo Gomes à tarde também estará com um bate-papo gostoso no Araçatuba Shopping a partir das 16 horas, né? E a festa, né, da CONEAN, Confraternização Espírita da Alta Noroeste. Infelizmente a Célia não participará, né, Célia? Tem compromisso em outra cidade, né? Ela participará só no Araçatuba Shopping, no lançamento, na abertura, né, no sábado, na abertura da confraternização, da 35ª Confraternização Espírita da Alta Noroeste. E o Saulo às 16 horas lá no shopping também. E no domingo, né? No domingo, a CONEAN, Confraternização Espírita da Alta Noroeste, acontecerá a palestra com o Saulo Gomes, né? Lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade. Chico Xavier, os bastidores das entrevistas que mudaram a história do Espiritismo, o título da sua palestra no domingo, né? E também o Paulo Perry, o Paulinho Perry, o presidente da instituição Nosso Lar aqui de Araçatuba, com o tema Evangelioterapia, né? Remédio para aflições atuais da alma humana. E também o cantor Sérgio Santos, né? E a Marlene, lá de Uberaba. Sérgio Santos e a Marlene, lá de Uberaba, estarão também lá cantando bonito, tocando seu violão, né, o Sérgio Santos, lá no domingo de manhã. Então, no Centro Espírita Luz e Fraternidade, na Rua São Vicente 336, aqui em Araçatuba, muito conhecido como Rolandinho, ou a Casa da Sopa, né? Lá fornece comida de manhã e à tarde todos os dias, né? Lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade. Nós estamos felizes, então, com a presença de vocês. Muito obrigado. Estaremos por lá registrando, tá, Saulo, a sua palestra no domingo, tá? Quero agradecer, inclusive, os dirigentes da CONEAN, dizer que estou muito feliz, muito alegre, por saber, é uma data significativa, são 35 anos de trabalho no campo do Espiritismo, através de um grupo extraordinário, cuja história à distância nós conhecemos. Parabéns aos promotores da CONEAN. Estaremos aqui, seremos apenas mais um. Nós que agradecemos, tá, Saulo? O Cirlei Nogueira, que é o presidente da USE Regional, e o Ricardo dos Anjos, presidente da USE Intermunicipal de Araçatuba. Nós agradecemos, então, a todos, tá? E estaremos por lá amanhã e no domingo, tá bom, Saulo? Agradecido, tá?